Glória a Deus. Quantos nessa noite vieram adorar o Senhor? Dê uma glória a Deus bem alto. Aleluia. Feche teus olhos. Capítulo 1 do livro de Josué. Josué está passando por alguns momentos difíceis, pois o seu maior mentor, um dos seus maiores mentores, a saber Moisés, agora está morto. Josué está desanimado, Josué está triste. E é nesse cenário de desânimo, é nesse cenário de perda em que Deus vai aparecer a Josué e vai dizer: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Em outras palavras, o que Deus estava tentando dizer para Josué é: Josué, a tua caminhada vai ser uma caminhada de batalhas. As outras nações podem ter guerreiros, as outras nações podem ter cavaleiros, as outras nações podem ter muralhas, mas você tem alguma coisa que as outras nações não têm. O que é? A minha presença. E a palavra para o teu coração é que você não chegou aqui porque você é bom. Você não chegou aqui porque você canta bem, você prega bem. Você não chegou aqui porque você está em um elevado grau na sociedade. Mas você chegou até hoje aqui. Se você for olhar para o lado, muitas pessoas desistiram em uma altura dessa da pandemia. Mas você está aqui por causa da presença de Deus. Foi a presença de Deus que te levantou da cama hoje. Foi a prelabaraçúria. Estou sentindo a graça aqui já nesse lugar. Foi a presença de Deus que te trouxe aqui mesmo desanimado, para falar: minha presença está contigo. Vamos adorar o Senhor. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Canta. E ao redor de cada esquina, em cima de cada pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso, e te direi que vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E vai valer a pena, vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei, cante. Mas te darei doces palavras, te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas,
Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Levanta a mão pra cantar isso aqui com toda certeza que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer, que vai valer a pena. Que vai valer a pena. Que vai valer a pena mesmo. Oh, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Canta comigo, vai valer, já valeu. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Valeu ser fiel, valeu continuar orando, valeu continuar levantando as mãos, mesmo quando o momento é para parar. Valeu ser fiel, valeu ser fiel, valeu ser fiel, valeu, valeu ser fiel. Já valeu e já valeu a pena. E já valeu a pena mesmo. Oh, oh, já valeu a pena. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando eu dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem o quê? Sem sentir Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servi. Restará sofrer, sofrer contigo é bem melhor do que perdoa, perdoa-me, porque às vezes eu dobrei meus joelhos, mas não consegui falar nada, e logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás na palavra profética. Ó Senhor, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença tomando esse ambiente aqui.
sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Oh, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Eu te servirei, porque sei que comigo o Senhor estás. Sofrer contigo é bem melhor do que ir pro mundo, do que pecar, do que errar, do que sair da tua presença, Deus. Perdoa-me, porque às vezes quer levar a calabaraçou e logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás. Coloca no teu coração. Aleluia. Canta ainda que oh, abaraceias. Eita, meu Deus, que presença é essa tomando esse abarai? Estará abarai. Quero cantar aqui a baia. Oh, o corpo arrepiou aqui. Quem está sentindo essa presença, levanta a mão, pelo amor de Deus. Está descendo uma graça aqui. Está descendo uma graça aqui. Vai, quem pediu renovo recebe aí agora, vai. Quem pediu graça recebe. Quem pediu meu labaraquela baraçúria. Quem pediu livramento recebe. A presença de Deus já está aqui nesse lugar tomando crente. E logo as lágrimas vêm molhar, como um sinal que a tua presença já entrou aqui e já enra. Toda lugar aqui, vai. Perdoa-me. Canta. Eu tento cantar, eu tento falar, mas não consigo. Logo as lágrimas, ela toma conta do meu rosto, como um sinal que tu estás nesse lugar. Você vai fazer uma oração agora. Canta. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Eu te servirei, porque eu sei que comigo nessa pandemia tu estás. É por isso que hoje estou aqui, para te adorar, Senhor. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nessa congregação. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Quem sabe canta. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Grita! Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas o Senhor morreu por mim naquela cruz do Calvário. Tu tens sido tão bom pra mim. Cantar, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus que deixa. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, teu amor nos comprou, mesmo sendo pecadores, mesmo sem merecer. Oh, impressionante, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, ousado amor de Deus. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Louvado seja Deus, queridos. Podeis assentar em nome de Jesus. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. E não tenho dúvidas disso. Não tenho. Glória ao nome do Senhor. Hoje eu vou iniciar uma série de mensagens falando sobre ser um verdadeiro cristão. Ser um verdadeiro cristão. Ainda estamos falando um pouco sobre caráter cristão. E já que vamos falar, só baixa um pouquinho esse, por favor. Já que vamos falar sobre ser um verdadeiro cristão, vamos falar sobre o fruto espiritual. O fruto espiritual. A nossa série de mensagens vai gerar em torno de ser um verdadeiro cristão, mas teremos subtemas. Cada quarta-feira vai ser um tópico relacionado ao tema principal. Abra tua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu, Mateus, capítulo de número 7. Não fui eu.
Caiu um lenço por aí. Mateus capítulo 7, versículo de número 16 ao versículo de número 20. Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus. É importante, irmão. É importante. É importante porque o nosso culto precisa ter qualidade. Você sabia que Deus se manifesta onde tem qualidade de adoração? Não é, pastor Elisaldo? Deus se manifesta, Mário, aonde há qualidade de adoração. Isso é interessante, que é como se fosse a aprovação de Deus no culto. Deus está dizendo assim, só com a sua presença Ele está falando: eu estou recebendo a sua adoração, eu estou recebendo o seu louvor. Mateus capítulo de número 7, leremos a partir do versículo de número 16. A mensagem dessa noite, ela é um tanto confrontadora, tá? Não briga com o pastor, não. É a palavra, é a palavra. Mateus capítulo 7, versículo de número 16, a seguir o texto. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim pelos seus frutos os conhecereis. Esse último versículo lido parece ser um tanto um ditado, né? E conhecereis a árvore pelo fruto. Muita gente cita esse versículo. As pessoas têm o mau costume de citar versículos sem ter conhecimento do contexto. Aí aplica o versículo para um contexto que ela está pensando totalmente errado do que está inserido o versículo no contexto do seu livro. Aí é por isso que um adágio popular, que eu até falo algumas vezes, que diz o seguinte: que texto sem contexto vira pretexto para heresia. Se o texto não tiver acompanhado do seu contexto, ele não está alicerçado. Você não pode tirar um versículo da Bíblia e citá-lo para uma determinada aplicação que lhe convém. Você está cometendo um erro teológico que a teologia vai chamar de exegese. Exegese. A exegese é a interpretação de fora colocada no texto. E a exegese é a interpretação do próprio texto para fora. É você extrair do texto, para o seu entendimento, o que o texto está querendo lhe dizer. Isso é exegese. Exegese é de fora para dentro. É aquilo que a gente chama, a grosso modo, forçando o texto. Isso é exegese. A Bíblia nos assemelha, queridos, a uma árvore. A vida cristã é assemelhada a uma árvore. E o texto que nós lemos vai falar sobre isso. Não pode uma árvore má dar fruto bom. E do contrário, a mesma coisa. Uma árvore boa
dá fruto mau. Eu lembro-me no texto de Mateus, capítulo 21, versículo 18 a seguir o texto. Se você quiser abrir a sua Bíblia até para conferir o que eu estou falando, a Bíblia vai dizer o seguinte: Jesus teve fome e chegou diante de uma figueira. Se aproximando dessa figueira, a Bíblia diz que a expectativa de Jesus era arrancar figos para comer, saciar, matar sua fome. Ele olha para a figueira e diz: jamais nascerá fruto de ti. Jesus amaldiçoa, Jesus lança uma palavra à figueira. Soa até pesado, né? Jesus amaldiçoa. Mas das nossas palavras saem bênção e sai maldição. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Os discípulos que estavam com Jesus naquele momento ficaram assim, abismados. E o texto vai falar que Jesus aproveita o momento para ensinar-lhes, que Jesus sempre aproveitava a situação para poder tirar o ensinamento. Que conclusão ele tiraria daquela situação, que ele poderia estar aproveitando daquele momento para tirar de aproveitamento para a sua vida e para os discípulos? Isso ele fez, e fez muito bem. Jesus aplica aos discípulos e disse: olha, vocês não estão abismados com o que eu fiz? A palavra que eu falei fez com que a figueira secasse. Do mesmo modo vocês poderão dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma hortaliça que só pode ser medido por micra. Micra é uma unidade de medida mínima, menor que milímetro. E o grão de mostarda, ele é bem pequeno, mas quando cresce, vira uma árvore imensa. E Jesus está falando: se a sua fé for mesmo pequena, mas se você crer, se você acreditar, né, você pode chegar para esse monte. A questão não é se você vai, se a sua fé é milagrosa, se a sua fé é pequena. A questão é aonde está apoiada a sua fé. A sua fé está apoiada em quem? Onde? Na palavra de Deus? É isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Mas o que eu quero trazer no cerne da nossa mensagem aqui nessa noite não é o fato de eles exercitarem a fé, mas a expectativa que o próprio Jesus teve em ir ao encontro da figueira. Qual era? Ter fruto. Se tem uma árvore e essa árvore era uma figueira, deveria ter figos. Jesus esperava arrancar figos para matar a sua fome. E ele disse: jamais nasça de ti fruto algum. Aí eu paro e penso: qual será a expectativa de Deus para conosco? Qual será a expectativa de Deus, das pessoas que nos cercam, em saber que nós somos cristãos? Qual será a expectativa? Até porque a Bíblia vai dizer que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Logo, se somos cristãos e se alguém sabe que nós somos cristãos, há uma breve expectativa em cima de nós. E o que nós devemos fazer diante dessa nuvem de testemunhas que nos cercam, no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, de faculdade, no ambiente familiar, no ambiente ministerial? Nós devemos atender às expectativas, não como que se fosse para agradar a outrem, mas dar o resultado e o fruto esperado pelo qual eu fui chamado. Abra a tua Bíblia em João capítulo de número 15, por favor. João capítulo 15, folheia aí alguns livros à frente. João capítulo 15, versículo de número 16. Olha como nós fomos chamados como árvores e chamados para dar frutos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o
vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Não fui eu quem chamei, não fui eu quem escolhi, mas Ele me escolheu. Há uma aliança de Deus para comigo, foi o Senhor quem me escolheu, e a aliança que Deus faz, Deus não quebra. Do contrário, o homem quebra. Quantas vezes o homem vem aqui à frente no altar da igreja e faz uma aliança com Deus? Passa um mês, 2 meses, passa até um ano ou alguns anos, mas ele mesmo quebra essa aliança, né? Não deu fruto, não frutificou, foi uma árvore infrutífera, foi uma árvore que não atendeu às expectativas alheias, não atendeu nem mesmo às expectativas dele, porque se ele não se firmou, ele se frustrou por alguma coisa. E quando eu observo essas coisas acontecendo na igreja, eu percebo que não houve um real encontro com Deus, não houve uma real conversão. Porque é impossível, queridos irmãos, é impossível alguém ter um encontro com Deus e ter o desejo de voltar ao Egito. Ele pode lembrar do Egito, ele pode lembrar das práticas, ser até tentado a voltar para o Egito, mas ele lembra no dia da sua conversão, hein, pastor Elisaldo? Ele lembra dos dias que ele dobrou o seu joelho, falou com Deus e as lágrimas correram quente no seu rosto. Ele lembra no dia que foi batizado com o Espírito Santo. Ele lembra na primeira vez que ele teve a visão, quando Deus lhe deu um dom de visão. Ele lembra na primeira vez que o Senhor... Eu tenho todas essas lembranças na minha mente, irmão. Eu lembro-me como se fosse hoje, eu sentado na bateria, na congregação, no final de linha da Cidade Baixa, lá em Plataforma, tocando no culto de maravilhas à tarde. E o Espírito Santo de Deus, eu já havia sido batizado com o Espírito Santo. O Espírito derramou sobre a minha vida uma porção tal da graça dele. Eu comecei, ainda não havia profetizado, eu comecei a profetizar. Eu percebi que algo não estava normal naquele dia que eu estava tocando, irmão Henrique, porque eu sentia os meus pés pegando fogo, as minhas mãos pegavam fogo, as minhas pernas pegavam fogo, começaram a aquecer, eu sentia fogo nas mãos, fogo no pé, e comecei a falar involuntariamente em línguas estranhas, e eu entendia tudo que estava falando, e o Espírito Santo me tomou no meio da igreja em profecia, e outro vaso se levantou interpretando. Aquilo ali foi algo extraordinário na minha vida, marcou o meu coração, a minha caminhada com Deus. Deus vai marcar a sua vida, Deus tem marcado a sua vida, a sua caminhada com Ele. As dores, as lutas, as intempéries, elas são como as estações do ano, em que a árvore está submetida, quando nada a folhagem cai. Alguém pensa que aquela árvore vai morrer, mas logo vem as flores, depois vem o fruto. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro dos Salmos, de número 1, livro dos Salmos, de número 1. As estações do ano são as adversidades para a árvore, e nós estamos sujeitos a passar por momentos atípicos na nossa vida, na nossa caminhada. Mas não obstante vivermos esses momentos atípicos, Deus nos chamou para nós darmos frutos. Salmo de número 1, verso de número 1 a seguir, o texto diz assim: bem-aventurado, olha, em letras garrafais, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você não anda na mesma contramão do mundo, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você é diferente. Você foi chamado para fazer a diferença.
antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Vale a pena não andar na mão do mundo, não sentar à mesa dos escarnecedores. Vale a pena você ter o seu prazer, gastar os seus dias na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite. Sabe por quê? Porque tudo que você fizer prosperará. Prosperará. Um verdadeiro cristão, ele é assemelhado a uma árvore. Um verdadeiro cristão, ele é assemelhado a uma árvore. Existem alguns requisitos para nós frutificarmos, já que nós somos uma árvore. Esse é o primeiro requisito para você dar fruto na presença de Deus. Qual, pastor? Ser uma árvore. Não foi vós que me escolheu, fui eu quem vos chamei. E vos chamei para que vades e dê fruto. Só quem dá fruto é árvore. E em Salmo de número Isaías 61, a Bíblia vai dizer que nós somos ungidos para ser carvalhos de justiça. Você foi ungido para ser um carvalho de justiça. Você já viu a madeira do carvalho? Madeira resistente. A tipologia, a semelhança que a Bíblia traz da vida cristã para a árvore é interessante, irmãos. O caráter cristão é comparado a uma árvore que precisa dar frutos. Para chegar à frutificação, as árvores precisam de certos cuidados, como água, boa terra, adubo, poda, limpeza. Depois de passar por esses cuidados, ela cresce e frutifica. Os frutos não aparecem do nada, existe um processo. Da mesma maneira acontece ao cristão, que também precisa submeter-se aos cuidados específicos, a fim de que cresça e produza frutos para o reino. Às vezes você olha para um irmão assim, não vê ele dando fruto, dando resultado, mas você percebe que ele é uma pessoa resiliente, está ali na igreja, em todos os cultos, todas as reuniões, buscando, tem uma vida devocional acirrada, contundente ali com Deus, ele é fervoroso, toma a santa ceia, ele evangeliza, ele é ativo na obra. É porque ainda não chegou o tempo dele frutificar. Ele está plantado no lugar certo. Porque quem está plantado no lugar certo, ele dá resultados. Tem gente que está plantado no lugar errado, por isso que não cresce, por isso que não frutifica, por isso que não floresce. A primeira coisa que nós precisamos entender, que para nós darmos frutos na presença de Deus, e fruto espiritual, é que nós somos árvore. Diga, eu sou uma árvore. A segunda coisa, essa árvore precisa estar plantada. Você precisa estar plantado. E vai a pergunta do pastor para você: onde você está plantado? Onde você está plantado? O cristão precisa guardar-se das más companhias e pautar a sua vida pela palavra de Deus. Verso de número 3, verso 1 ao 3 do Salmo de número 1. É interessante observar, contudo, que alguns passos precisam ser dados antes do tempo de frutificar. Primeiro, as raízes precisam estar firmes em boa terra para sugar o alimento e a água necessária para o seu crescimento espiritual. Aonde você está plantado, o que você ouve edifica a sua fé? Aonde
aonde você está plantado, o que você ouve lhe traz crescimento espiritual. É de fundamental importância você perceber que aonde você está plantado, aonde Deus te plantou, é o lugar onde Deus quer que você faça, que Deus quer que você floresça. Com isso aqui eu vou abrir o leque, eu não estou só falando de congregar. Se Deus te plantou na casa que você mora, no bairro que você mora, na rua que você mora, você tem que florescer lá. Se Deus te plantou na empresa que você trabalha, no setor que você exerce, a função que lhe colocaram, você precisa florescer lá. Nós precisamos florescer. Aliás, é uma obrigação, pastor Elisaldo, do cristão como árvore florescer, dar fruto. Se não está dando fruto, alguma coisa está acontecendo, irmão. Esta é um tipo de palavra, essa é um tipo de mensagem que nós precisamos olhar para dentro de nós. É introspectiva a mensagem. Isso para quem está no Instagram também assistindo, no YouTube. É o tempo favorável, eu vou chamar de tempo kairos, momento oportuno, hora favorável, que Deus nos oportuna para nós entendermos se nós estamos dando fruto ou não. A minha fé, a minha vida cristã está inspirando outras pessoas? Porque Deus não chamou o pastor Marcos só para pregar, não, irmão, para tocar, não. A minha maior pregação e melhor pregação são os resultados que eu dou, o fruto que eu dou. Algumas árvores têm algumas características muito interessantes, como por exemplo o ipê. Se você sair aqui na Avenida Maria Quitéria, o canteiro central é cheio de ipê. Dá aquelas flores rosa, aquelas flores amarelas. E chega uma determinada época do ano que as suas folhas caem. Parece que vai morrer o ipê, só fica os talos. Quando pensa que nem um broto de flor aparece. Você sabia que o ipê não dá fruto, que as flores do ipê são comestíveis? Eu esqueci o nome dessa culinária, me fugiu da memória, eu não pesquisei isso. Mas as flores do ipê são comestíveis, você coloca em salada. É por isso que o ipê não dá fruto visível, aquele fruto que você tira do ipê para comer. O fruto do ipê é a flor. Tem pessoas que você vai olhar para ela e você não vai ver o fruto externo dela, porque ela é o tipo de pessoa, como ipê, ela gosta de dar fruto no anonimato. Ela não gosta de fazer nada para ninguém ver. Ela está nos bastidores. Mas tem pessoas que dão aquele fruto viçoso, né? Como eu falei outra semana, aquela manga tiúba grandona parecendo uma jaca. Eita, pastor, manga parecendo uma jaca. Tem gente que frutifica assim. Ele arregaça a manga para todo mundo ver. Ele é um estimulador, hein? Ele motiva outras pessoas que estão do seu lado. As outras pessoas são impulsionadas pela empolgação dele. Tem pessoas que têm essa característica. Vamos lá, chama um, convoca outro. É uma característica dele como árvore plantada onde ele está. Tem pessoas que aonde ela chega, outras não conseguem interpretar o jeito dela ser, mas ela não consegue ver um alfinete fora do lugar. Porque ela vai chegar ali, vai pegar aquele alfinete, vai botar no lugar. É uma característica dela. Nós fomos chamados para frutificar. Nós fomos chamados para exalar o bom perfume do conhecimento de Cristo. E vos nomeei. Que árvore você é? Vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça.
Olha o que o texto vai dizer, irmãos. Olha a sequência da mensagem, melhor dizendo. Hoje eu postei no story do meu Instagram a seguinte frase: ninguém frutifica se não estiver plantado. Uma planta em boa terra, diariamente ela vai ser nutrida. Filipenses capítulo 4, versículo 8, se você abrir sua Bíblia para ler, Paulo está falando acerca de tudo aquilo que nós devemos pensar. Tudo que for de boa fama, tudo que tiver louvor, tudo que for honesto, nisso pensai. É isso que serve como adubo para a minha vida espiritual. Não é ficar olhando as circunstâncias que a pandemia está refletindo no meu dia a dia, na minha casa, na minha vida, na minha família, mas fazer o contrário do que a maioria das pessoas estão fazendo lá fora. Em vez de murmurar, glorificar a Deus, engrandecê-lo, porque Deus me chamou para exalar o bom perfume do seu conhecimento. É por isso que a Bíblia vai dizer: por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, que demos, que rendamos graças ao Senhor por todas as coisas. Eu sou uma árvore que preciso frutificar, preciso florescer. Estou plantado, quer seja no seio familiar aonde eu faço parte, quer seja na empresa onde Deus me colocou, quer seja na roda de amigos que Deus me deu a oportunidade de tê-los. Deus me colocou ali, me permitiu estar ali para quê? Para servir aos outros. Para servir aos outros com o quê? Com o meu fruto. Se você olhar os benefícios que uma árvore traz, são muitos benefícios. Muito sabe aquele que tem uma árvore na varanda da sua casa, a sombra que ela traz, parece que o ambiente fica mais arejado, é mais fresco. É muito agradável aonde tem uma árvore plantada. Da mesma forma precisa ser o cristão. Você precisa ser agradável aonde Deus te plantou. Eu preciso ser agradável aonde Deus. Eu preciso te proporcionar essa sensação de refrigério, de graça, de unção, de paz. O que as pessoas dizem de você quando elas te ouvem, ou o que elas devem pensar de você quando você chega? Você é árvore. Para crescer, irmãos, há um processo para frutificar, para florescer. E a árvore passa por um processo que, à primeira instância, parece ser algo muito danoso para ela: a poda. Existem vários tipos de poda: poda de limpeza ou manutenção. Este tipo de poda é utilizado para remoção de partes indesejadas da planta, como retirada de galhos velhos e doentes, retirada de ramos e parte das plantas que estejam mortos, retirada de ramos e partes infestadas irremediavelmente por insetos, retirada de ramos partidos em consequência de ventos, tempestades, retirada de ramos que se cruzam e raspam um no outro. Existe outro tipo de poda também, que é a poda de condução. O objetivo é orientar a planta em determinado sentido ou sobre um suporte. Esta poda é muito utilizada para as cercas vivas e trepadeira, pois geralmente possui um crescimento limitado ou direcionado. Desbrota é outro tipo de poda. Consiste na retirada dos brotos, ladrões, que surgem nas gemas laterais existentes em mudas de árvore e arbustos, e mesmo em espécies adultas. Quando podadas, têm a finalidade de conduzir com maior vitalidade a haste principal. É o que dá o direcionamento.
A poda de raízes. As podas de raízes são realizadas quando as raízes superficiais afloram na superfície ou quando se faz a troca de recipiente. Nas plantas de porte pequeno, a eliminação das raízes é um processo fácil, mas no caso de árvores mais velhas é uma técnica onerosa e pouco recomendada, pois as árvores ficam suscetíveis à queda, sendo somente recomendado em casos excepcionais. Se você trazer isso para o nosso viver, para a nossa forma de vida cristã, é justamente Deus como agricultor, dando sentido ao nosso crescimento. Existe a poda para que a árvore venha frutificar, que é a poda da limpeza. A Bíblia vai falar em Lucas capítulo de número 3 acerca disso, que aqui não der fruto, ela é cortada, mas aqui dá fruto, ela é limpa, podada para que frutifique ainda mais. Nós não podemos crescer desordenadamente como árvores. Precisamos ser podados por Deus. Precisamos ser coordenados por Deus no nosso crescimento. Precisamos ser direcionados por Deus no nosso crescimento. Uma hora ou outra o Senhor vai chegar em nós e vai tirar um ramo seco, velho, e vai cortar. Uma outra hora Ele vai colocar uma haste para nos engessar e nos limitar, ir para um lado ou para o outro, mas para que a gente cresça na direção que Ele quer. Uma hora ou outra Ele vai chegar na raiz e vai cortar a raiz, porque as raízes não podem ir para lugares que Ele não quer que ela vá. A raiz ela tem que ficar fincada aonde a terra boa está e aonde a água está. Como planta, você está fincado em boa terra, a sua terra está sendo adubada. Então como é que eu faço, pastor Marcos, para adubar a minha terra? Vida de oração, vida de palavra. Não é tempo de nós perdermos o tempo que nos resta olhando as coisas que não edificarão a nossa fé, que não nos proporcionarão crescimento espiritual, que não nos fortalecerão na presença de Deus. Hoje eu estava na rua, ao volante do carro, e pensava acerca das mensagens que temos pregado, acerca dos sermões que eu tenho trazido, e acerca de muitas mensagens que eu já ouvi pela internet, que eu já ouvi em outros ministérios, e eu tenho percebido que Deus tem nos confrontado. Porque não basta vir ao púlpito, irmãos, e trazer um sermão coach, massageador, que venha trazer afago para o nosso ego e não nos direcione para a salvação eterna. Uma vida cristã é uma vida de renúncias. Uma vida cristã é uma vida de dor, é uma vida de luta. Mas ao mesmo tempo que você vive as suas lutas, as suas dificuldades, ao mesmo tempo que você vive as suas adversidades, os seus problemas, saiba que Deus, Ele vai dar a válvula de escape, Ele vai abrir a porta, Ele vai te dar livramento, Ele vai manifestar a sua glória. Você não vai permanecer só no tempo da sequidão. Porque meu irmão, se você estiver, aleluia, como a árvore plantada junto a ribeiro, no dia que vier o tempo seco, você não vai recear, as suas folhagens não vai cair, você vai florescer, porque você está fincado em lugar aduboso, você está fincado, as tuas raízes têm profundidade. Pode bater o vento forte, pode vir a tempestade, mas você vai dar fruto, você vai florescer. Vão olhar para você e vão dizer assim: esta árvore é uma árvore que tem fruto útil. Aleluia! Eu não vou me delongar mais.
Mas eu quero lhe dizer nessa noite, existem dois tipos de frutos. Dois tipos de fruto. E aqui vai a pergunta para quem está me assistindo pelo Instagram, pelo YouTube, para os irmãos que estão aqui presentes: qual o tipo de fruto você tem dado? Já que você é uma árvore, precisamos parar e pensar: que tipo de fruto eu tenho dado? Porque não basta florescer e até dar fruto, não basta. O fruto tem que prestar. Você já viu aquele fruto que não desenvolve, irmão Regi, e ele peca, né? Peca, né? Fruto peco. Ele amadurece antes do seu desenvolvimento normal de tamanho. Aí se você pegar aquele fruto para consumir, ele não é salutar, ele não é prazeroso, não tem sabor, não tem gosto de nada. E tem pessoas que estão assim, irmã, elas estão plantadas, mas o fruto que ela está dando é um fruto que não presta. A gente precisa parar e pensar: eu preciso frutificar, mas frutificar com qualidade. Os meus frutos precisam ser desejados. Os meus frutos precisam ser vistos por pessoas. E porque quem vai numa chácara aqui e vê uma árvore, uma mangueira lotada de manga que não atira uma pedra? Quem vai numa chácara aqui que vê a jaqueira cheia, aquele tronco, quase você não vê nem o tronco, só vê jaca, que não arranca uma jaca. O meu fruto precisa ser desejado. Se eu sou árvore, eu sirvo para servir, dar sombra, dar fruto. Os efeitos da minha presença precisam alcançar a outros, não só a mim. Eu vou repetir isso aqui. Os efeitos da minha presença, porque tem árvore que assim só quer sugar da terra, só quer sugar, mas não dá um fruto. Quantas vezes eu já desci aí a BR 116 e no meio do nada vi aquela árvore lá em pé, ó. Lugar tão inóspito que nem passarinho vai lá fazer ninho. Não tem uma casa próxima para poder usufruir daquela árvore. De que vale aquela árvore ali? A sua presença, aonde Deus te plantou, aonde você está plantado, tem que causar um efeito para a glória de Deus. O fruto que eu estou dando tem que ser desejado. Você não pode ser um fruto que não provoque desejo, que não provoque sede, que não desperte interesse. O meu fruto, o seu fruto, nós precisamos despertar interesse na vida daqueles que nos assistem. A minha companhia tem que ser agradável. A minha fala tem que ser interessante para alguém. Eu preciso promover conhecimento, promover presença de Deus, promover graça. Eu preciso promover desejos das pessoas de estar próximas a mim, porque eu tenho Deus na minha vida. E quantas pessoas, irmãos, você se aproxima dela e com 30 minutos de conversa com ela, você passa mal. Quando você vê, na próxima vez você não quer nem encostar, porque não é agradável. Tem pessoas que têm essa característica de não serem agradáveis. Pessoas improdutivas. Pessoas que são árvores, mas não dão fruto. E se dão fruto, o seu fruto não presta. Eu quero orar por sua vida nessa noite. Se coloque em pé.
Um verdadeiro cristão, ele frutifica. Um verdadeiro cristão, ele está plantado junto ao ribeiro de águas. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o tempo ruim, pode passar as 4 estações, ele permanece firme na presença de Deus. Pastor, estou aqui nessa noite e preciso frutificar, pastor, preciso florescer. Os 6 meses desse ano parecem que foram meses infrutíferos. Não consegui frutificar, não consegui ver resultados na minha vida. Eu vou orar por você nessa noite e você vai florescer e vai frutificar. É que os 6 meses que passaram foram necessários para que você se fortalecesse, para que as suas raízes fincassem aonde fosse necessário ser fincada. A Bíblia vai dizer que aqueles que ouvem estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, subiram os níveis dos rios, sopraram os ventos e vieram com ímpeto contra aquela casa e não pôde derribá-la. Sabe por quê? Porque estava edificado. Você tem que estar edificado na palavra de Deus para frutificar. Não tem como pedir bênção a Deus se você não está inserido na palavra, se a tua vida, irmão, se você estiver debaixo da palavra de Deus, alinhado com a sua vida, alinhada, emparelhada com a palavra de Deus, você vai frutificar. Não tem como crente que vive segundo o temor da palavra de Deus, ele não receber as bênçãos de Deus. Você pode muito bem passar por um breve momento de provação, de luta. E aí o tempo quem vai dizer é o próprio Deus. Pastor, 6 meses, nada de florescer. 6 meses, nada de resultado. Irmão, eu quero liberar de Deus sobre a tua vida nessa noite. Pai, o teu filho, a tua filha, passou janeiro, fevereiro, passou março, abril, maio, junho. Estamos no mês de junho. E quantos estão aguardando o brotar da flor e ainda não sentiram o perfume, o aroma que essa flor ela pode proporcionar. Mas eu profetizo agora, Senhor, sobre a vida do teu filho e da tua filha, que ele já comece a sentir o perfume do florescer do Senhor sobre a vida dele e sobre a vida dela. Que esse perfume comece agora a exalar aonde, Senhor? Lá naquela casa, lá naquela empresa. Oh Espírito Santo, que esse perfume comece a exalar, Senhor, no meio desta família. Que este perfume comece a exalar no ministério dele, no ministério dela. Que esse perfume comece a exalar na vida dele como esposo, na vida dela como esposa, na vida dos filhos como filhos, para que eles venham frutificar. A tua palavra é quem diz: vos chamei e vos nomeei para que vades e para que dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Que o nosso fruto permaneça não por um mês, não por 6 meses, mas que o nosso fruto permaneça por anos e por anos da nossa vida. Enquanto peregrinos aqui nesta terra, seremos como carvalhos de justiça, aonde floresceremos para a glória do teu santo nome, Senhor. Libero sim sobre a vida dele e sobre a vida dela esse tempo de frutificação para louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Adora o Senhor nessa noite. E tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo. Aleluia. Você irá contar. Você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Ainda há esperança para a árvore cortada.
envelhecerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Aleluia. O Espírito Santo ministra aqui no meu coração, enquanto ele louvou essa parte desse hino, pessoas aqui esperavam um frutificar e que perderam a esperança. O Senhor manda lhe dizer nesta noite: você vai voltar a dar fruto. O fruto vai chegar. Você conhece a amendoeira? A amendoeira, a maior parte do ano ela está com flor. Você já viu como nasce a amêndoa? Só nasce no tempo certo. Quando você passa por onde tem uma amendoeira, você vai olhar para o chão, você vai ver várias flores de amendoeira, várias flores no lugar. Muitas flores daquela nascem e não dá amêndoa, cai. Quando Deus fala com Jeremias, no capítulo 1, versículo 11, 12, que diz assim, ó: viste bem, porque eu velo da minha palavra para fazê-la cumprir. E Deus mostrou para o profeta uma vara de amendoeira. Enquanto muita gente está olhando para a amendoeira e está dizendo assim: essa amendoeira só faz florescer e não dá fruto, é porque ela só dá o fruto no tempo certo. Deus está dizendo assim, ó: eu velo da minha palavra para fazê-la cumprir, vai frutificar. Aí talvez o coração esteja, porque a Bíblia vai dizer em Provérbio que a esperança tardia enfraquece o coração, mas o desejo atendido é como árvore de vida, não resseca, o fruto nasce. Pode estar demorando, irmão, mas Deus vela da sua palavra, pastor Elisaldo, para fazer cumprir. Tudo que Deus falou que ia cumprir, Ele vai fazer cumprir na sua vida. Cada palavra, cada promessa, pode confiar no que Deus disse para o Senhor. Pode pode confiar na palavra que Deus lhe disse. Foi Deus que lhe disse. Ele manda eu lhe dizer nessa noite: eu velo da minha palavra para fazê-la cumprir. E com isso eu vou profetizar sobre esta igreja: eis que envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantaram contra a sua fé, contra a sua vida. Eles perseverarão contra você, mas não vão prevalecer, porque palavra de Deus liberada sobre nós é garantia de vitória, irmãos. Foi Deus quem liberou, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Parece que não vai dar fruto, parece que não vai frutificar, mas Deus falou que vai frutificar. Então aguarde, aguarde. É tempo de crescimento. Talvez o tempo não é de florescer, é um tempo de crescer, mas vai chegar o tempo de florescer e o tempo de frutificar. Aleluia, aleluia, aleluia. Guarda essa palavra, guarda essa palavra no coração. Saia daqui, que essa palavra venha reverberar, venha ecoar no teu coração, na sua mente ao longo dessa semana. Você vai lembrar: não, o pastor falou que eu sou uma árvore plantada. Aonde eu estiver, aonde você chegar, irmão, aonde você chegar, lembre-se: Deus te plantou como árvore naquele lugar.
E se Deus te plantou como árvore naquele lugar, é para você dar fruto, dar resultado, florescer, frutificar. Vai nascer o fruto. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.